bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho com vocês para nós explorarmos essa fantástica disciplina que é Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula número 1, que tem por objeto de conhecimento processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens no contexto amazônico e global. E o nosso detalhamento, o corpo humano para além da dimensão biofísica nos diversos contextos sociais e culturais. E aí, estão ansiosos pela aula? Tenho certeza que sim. Então pegue o seu caderno, a sua caneta e faça suas anotações. Vem para a aula! Olha aí que imagem bacana, não é isso? Olha aí, ó, né? É muito bacana essa imagem, para a gente poder falar do quê? Da biofísica. Aí, primeiro, para a gente falar algo da relação, né, do corpo humano com a física, a gente tem que entender pelo menos o conceito. O que é isso? O que seria a biofísica? Então tá aí para vocês verem, né? Podemos dizer que a biofísica é o estudo da matéria, espaço e energia, né? E tempo, que ocorrem nos sistemas biológicos, não é isso? Então, existe uma relação da física com a parte biológica do nosso corpo, né? Como nós podemos citar aí a gravidade, né? A gravidade terrestre, ela não puxa a gente, não existe um magnetismo, né, em relação ao solo. Obviamente que ela vai influenciar em tudo, não é isso? Não influencia para a gente não ficar igual se nós estivéssemos na Lua, né, flutuando, não é isso? Então, a mesma coisa acontece com o nosso corpo. No caso que nós vamos falar hoje, é em relação ao sistema circulatório, né? Então, já existe uma influência, né, gravitacional em questão da relação do sangue, né? Para ele circular mais fácil, né, em direção ao quê? Aos nossos pés. Mas, professor, já que está sendo ajudado, né, fora o bombeamento do coração, tem a gravidade, quem vai ajudar a subir, né? É claro que o coração também. Mas, para quem não sabe, né, as nossas panturrilhas, nossa tradicional batata da perna, né, que nós chamamos, temos outros nomes aí, né, específicos, né, que não é a batata da perna, né, é o gastrocnêmio. Eles são músculos que são considerados um outro coração. Quanto mais forte for a sua panturrilha, né, a musculatura das suas pernas, né, você vai conseguir ter um retorno, né, do fluxo sanguíneo mais fácil. Então já tem isso aí que ajuda o retorno para o coração. Beleza? Então, esse conceito aqui é só para vocês terem uma noção do que seria biofísica. Nós falamos dessa parte aí, né, da gravidade, mas também tem a parte do magnetismo da Terra, que também ajuda na circulação sanguínea, que vamos ver já, tá bom? Prosseguindo aí, ó, vocês vão ver o seguinte, acabei de falar, o campo eletromagnético e a circulação. Gente, o campo magnético da Terra, ela influencia, né, com a parte elétrica. Nosso corpo, ele é movido à base de energia, né, bem fraquinha, né, microvolts, mas é movido com a parte elétrica. O nosso coração, ele pulsa porque nós temos aí um marca-passo, né, nele próprio, né, no coração, aonde ele joga pulsos que o coração faz o quê? A contração. Ele contrai e depois ele relaxa. Então, nessa contração, o que ele faz? Ele expulsa o sangue, né, tanto o sangue rico em oxigênio, como o gás carbônico, né, e na hora que ele relaxa, né, ele se enche, não é isso? Então, já tem essa parte elétrica aí, né? Esse campo eletromagnético aqui, ó, da Terra, influencia nessa parte da circulação também, aonde, né, a hemoglobina ali, aquela parte vermelha do sangue, ela vai conseguir o quê? Se agregar a outros componentes para ajudar a transportar. Graças a quê? A essa parte, né, eletromagnética, beleza? Nós também já falamos do campo gravitacional e a circulação, ainda agora nós falamos, né?
Então, isso aí está tranquilo. A parte gravitacional vai ajudar o quê? Opa, o sangue a fluir tranquilo em direção aos pés, né? Nós temos essa parte aí de energia cinética também na parte de sístole e diástole. A sístole, gente, é a parte de quê? De contração do coração, né? É a pressão, quando você vai medir com aquele aparelhinho, né, que dá lá aquela parte lá, o médico, você está com a pressão de 20 por 10, né? Tá alto, né? Então o 20 ali, né, é a parte da sístole, né? Aonde o contração está fazendo isso. E a diástole é a parte do quê? Do relaxamento, onde o sangue, né, vai voltar ali para o seu coração. Então, tem tudo a ver com essa parte aí cinética. Ok, gente? Então, a parte física, ela influencia e muito na nossa circulação sanguínea, né? De várias formas. Não estamos falando só da parte de circulação sanguínea, tá, gente? Ainda tem a parte muscular, a parte óssea, não é isso? Aí já é para um outro momento, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho do sistema circulatório. Tá aí, ó, nessa imagem bacana aí, ó, o sangue saindo do coração, né? Cheio de glóbulos vermelhos aí, ó, passeando. Tem uma gordurinha, né? Tem uma parte amarela de gordura. Ou esse sangue aí não tem nada de colesterol, graças a Deus. Então, vamos lá, ó, o sistema circulatório ou sistema cardiovascular, vamos ver. Então, tá aí, ó, o que seria, qual é o conceito do sistema cardiovascular? Anotem aí que isso é importante aí para o seu dia a dia, né? Ok? E até pode estar caindo aí em alguma prova, né, desse ano, né? Vai que cai aí no Enem da vida ou em outros processos aí para vocês entrarem na faculdade. Então, ó, o sistema cardiovascular, também conhecido como sistema circulatório, é o sistema responsável por possibilitar a distribuição, gente, de oxigênio e nutrientes para os mais diversos tecidos do corpo humano. É através do sistema circulatório, né, que é por onde passa todo o sangue circulando, ele vai levar o quê? O oxigênio. Você inspirou, já foi para o pulmão, o oxigênio já entrou na corrente sanguínea com a troca gasosa, né, entra o oxigênio, sai o gás ali carbônico, beleza, e aí faz todo esse processo. Mas fora essa parte aí da respiração, também ajuda a transportar, né, os nutrientes, os mais diversos nutrientes, transportar a parte hormonal de um órgão para outro, ok? Então é assim que você consegue se alimentar, né? Todo alimento que você vai ingerir, ele vai ser, né, triturado, vai ser absorvido lá no intestino, né, grosso, delgado, e entrar nessa corrente sanguínea. E quem vai fazer o transporte de toda essa substância, esses nutrientes, para todos os órgãos, para todo o seu corpo, é o sistema cardiovascular, ok? Prosseguindo, vocês vão ver aí, ó, que ainda, né, conduz o sangue dos tecidos para o sistema respiratório, onde ocorre o processo de hematose, possibilitando a recirculação sanguínea e a manutenção do ciclo da vida. É tudo um ciclo fechado, não é isso? Então, bombeou, jogou sangue para todo o seu corpo, né? Jogou, alimentou tudo, aí ele volta com as impurezas, passa, né, por um processo também de filtragem nos seus pulmões, faz a troca gasosa, né, ou na parte renal também faz uma limpeza, né? Então é tudo um ciclo, né, que acontece pelo sistema circulatório. Tá bom, gente? Prosseguindo, nós vamos ver ainda aí, ó, que as causas, né, cardiovasculares ocupam o primeiro lugar em mortalidade no mundo. Desta forma, o estudo da anatomia desse sistema é a base do conhecimento para o combate das patologias que acometem, né? Então, hoje em dia, gente, por causa até mesmo da nossa má alimentação, antigamente você não escutava falar que ninguém infartava, né? No início do século passado, porque não tinha esse monte de pizza sendo vendida, né? Esse monte de sanduíche, um monte de enlatados. A nossa alimentação era mais saudável. Hoje em dia, já é o contrário, né? Tudo é mais fácil, né? Pegou o telefone, entrega um x-salada, entrega uma pizza, entrega um sushi, e aí vai, né? E refrigerante, e um monte de comida gordurosa. Aí quem sofre é o nosso organismo. Enquanto você é novo, tudo bem, né?
não vai aparecer tão fácil, mas aparece depois de alguns anos. E aí acontecem esses problemas cardiovasculares, né? Com o aumento do quê? Do colesterol total, do HDL, do LDL, que é o colesterol ruim. E aí vai o quê? Contaminando toda as suas artérias e veias, causando até o quê? Um entupimento mesmo, né? E aí pode ter um infarto no miocárdio, pode ter um derrame e vai por aí, né? Por causa do quê? Da nossa má alimentação, ou também, você que fuma, também está contribuindo para que esse sistema circulatório seja danificado. As toxinas que tem no cigarro não ficam só no pulmão, não. Aonde que acontece essa troca gasosa, professor? Não é no pulmão? Então, essa toxina entra junto com o oxigênio. E aí vai o quê? Destruindo aos poucos as paredes aí dos seus vasos, das suas artérias, enfraquecendo as mesmas, né? Então, é uma diferença muito grande do nosso estilo de vida hoje para do início do século passado, onde não se escutava falar em infarto, ninguém infartava, ninguém tinha problema no coração, era muito difícil, né? Só os casos que eram mesmo assim, já tinha vindo, congênito, né? Já veio já de nascença, né? Fora isso, a pessoa não adquiria, como o que acontece, como está aqui, né? O nível de mortalidade no mundo é muito grande com problemas cardiovasculares, ok? Outro detalhe, nós podemos dividir, né, o sistema cardiovascular em 3 principais componentes, né? O sistema todo, ele é dividido em coração, tem as artérias e as veias. Pô, professor, uma artéria, coração tudo bem, né? Vocês já viram, mas vamos ver daqui a pouco de novo, né? O coração é o motor, né? Que de repente vai a bomba, né? Vai pulsionar o sangue, né? Para todo o seu corpo. As artérias são os vasos de grande calibre, por onde passam quem, né? O sangue rico em oxigênio. E as veias já são as menores, normalmente são as que trazem o sangue, não é contaminado, mas um sangue pobre, né? Com as impurezas e o gás carbônico, que é onde é feita a troca, entendeu? Mas o sistema circulatório ou cardiovascular é dividido nesses 3 componentes, beleza? Agora vamos ver uma imagem bacana aí, ó. Vocês vão ver aí o sistema circulatório de uma forma diferente. Vamos lá? Né? Então, olha que bacana, ó. Para vocês verem. Tá vendo aí, ó? O meu amigo aí, ó. Vamos ampliar. Eu só queria ampliar para aqui para vocês verem o seguinte. Tá vendo o coração? O coração, gente, ele não fica do lado esquerdo do peito. Como muitos pensam, né? Na verdade, se a gente for analisar, ele, olha, ó, tá vendo? Ele tem uma pequena inclinação, né? Ele é inclinado, né? Tem uma queda para o lado esquerdo, né? Mas ele fica no meio do peitoral. Você está vendo aí, ó? Bem no meio, embaixo aí, quase embaixo de uma parte óssea chamado externo, né? O osso externo. Então, isso é mito que o nosso coração fica do lado esquerdo. Ele só tem uma pequena inclinação. E aí, cada risquinho desse que vocês estão vendo aí, né, é uma parte. Bora fazer aqui, ó. Vamos ver os vasos, né? Então, ó, vamos ver as artérias. Tá aqui, ó, né? As artérias é toda essa parte aí, ó, azul, né? Olha aí que bacana, né? As artérias, gente, é por onde você vai poder saber que é onde passa o sangue rico em quê? Em oxigênio, como eu falei anteriormente, não é isso? São os vasos sanguíneos aí, ó. As veias já são diferentes. Tá aí, ó, né? Só para vocês, vamos ampliar aqui um pouquinho, né? Essa vermelhinha, aonde passa já o sangue, né? Totalmente pobre, né? Na verdade, ele está trocado a cor, mas normalmente o vermelho é o sangue rico em oxigênio e o azul que é o sangue pobre, beleza? Vamos ver aqui uma outra parte. Aqui, ó, a circulação pulmonar, gente. A circulação pulmonar também, opa, tá aí, ó. Tá vendo? Ó? Tá aí. Essa parte vermelha vai todo o sangue para a parte pulmonar, onde vai acontecer o quê, professor? A troca gasosa, né? Nós já comentamos anteriormente. O sangue vai para lá, pega o oxigênio e
volta, né? Ele vai o sangue rico de repente, em gás carbônico, né? Ou os resíduos metabólicos. Aí é feita a troca lá gasosa, sai o gás ruim, entra o oxigênio e volta para o nosso corpo, né? Rico em oxigênio, beleza? Então é lá que acontece tudo isso aí. Bora ver aqui as veias. Aqui aparece muito pequenininho, né? Mas é mais, tá vendo aí, ó? As veias ao redor do seu coração, né? É por aí que acontece o quê? Quando você começa a ter uma digestão muito rica em gordura, e aí começa a aumentar aí o colesterol, o HDL, nem tanto que o HDL ainda é considerado uma gordura, entre aspas, boa, mas o LDL. E aí começa a entupir, e aí você tem o quê? O famoso infarto do miocárdio. Beleza, gente? Então, é isso aí, ó, para vocês verem numa postura, né, numa posição diferenciada. Ok? Tá bom? Agora, nós vamos ver em relação ao sistema cardiovascular, né? Ele é composto, né, pelas seguintes estruturas, como nós já falamos anteriormente. O coração, né? O coração é um órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue. Nós já falamos anteriormente, ele é a bomba ali, né? É o motor aí principal desse sistema, tá, gente? Para garantir que chegue sangue em todo o seu corpo. Então, você tem que ter o quê? E outro detalhe, gente, o coração é um músculo, você tem que fortalecer. Mas como, professor? Eu tenho que ir para a academia lá, como é que eu vou fortalecer ele? Através das atividades aeróbicas, uma caminhada, uma pedalada, uma corrida, da natação, do seu futebol, pelo menos 3 a 4 vezes na semana. Aquele futebolzinho só no final de semana não vai lhe garantir um condicionamento. Então, as atividades aeróbicas, né, que você praticar constantemente vai ajudar a fortalecer esse músculo chamado coração. Nós temos também aí os vasos sanguíneos, que são tubos por onde o sangue passa, né? Os 3 principais tipos, vocês estão vendo aí, ó, tá anotado, né? São as artérias, que são os grandes calibres, as veias e os capilares, que são os menores. Já nós vamos ver aí numa imagem bacana, tá bom? Então, são esses aí os principais, ok? Agora vamos dar uma olhadinha no coração, mais detalhadamente aí, ó. Vou dar uma rabiscada aqui, rápido para vocês entenderem, né? Então, tá aí, né, o coração, ó. Saída, tá vendo aqui, ó? Sangue oxigenado, tá vendo? Ele tá aqui, ó, nessa câmara, ele já sai. Ele tá indo para onde? Ele tá saindo aqui, ó, indo para onde? Pro corpo. Lembra que eu falei anteriormente com vocês? Então, ó, ele tá aqui, ó. O sangue, ó, vindo dos pulmões, entrou, passou por uma câmara, veio para outra, aí, opa, contraiu o coração. Ele vai, passa aqui, ó, e vai para todo o corpo. A mesma coisa acontece do outro lado do coração. Vocês estão vendo aqui, ó, sangue rico em gás carbônico, ó, vindo da onde, gente? Do corpo, né? Com essa impureza aí. Então ele entra, ó, tanto aqui, ó, como pelo ventrículo direito, vai para essa outra câmara grande. Isso aqui é uma válvula, ela vai se fechar na hora que ele contrair. E aí ele vai para onde? Olha aí, ó, vindo para os pulmões, onde vai ser feito o quê? A troca gasosa. Vai sair esse sangue aqui, ó, rico, né, em gás carbônico, e vai voltar o quê? O sangue rico em oxigênio, beleza? Então tá aqui, ó, a válvula atrioventricular, né? Essas válvulas aqui, gente, na hora que o coração ele contrai, ela se fecha, porque se ela não se fechar aqui, ó, então o sangue não vem para cá, então há um refluxo aqui, aí tá com algum probleminha, tá bom? Então é um sistema aí, ó, fechadinho, bacana, né? Nós temos também aí, ó, os calibres, não é isso? Nós temos aí os calibres aí, que vamos ver, já aí vai aparecer para vocês, os tipos de artérias, veias, né? Aí, os vasos sanguíneos, beleza. Bora ver aqui, ó, detalhadamente, né? Então, ó, só para vocês entenderem, lembra que eu falei para vocês? A artéria, gente, ela é grande calibre, ó. Elas, o quê? Elas levam sangue do coração a todo o corpo. Suas paredes são espessas e dilatadas. Se a gente for analisar a estrutura dela para a veia ou para o capilar, vocês podem perceber que até no próprio desenho, né,
a espessura aqui, ó, tá vendo? Ela é mais grossa mesmo, tem para onde correr. Por quê, professor? É porque ela tem que aguentar uma grande pressão. Na contração, né, é ela que segura ali todo o grande volume que vai para todo o seu corpo. Então, ela tem um grande calibre para poder suportar, né? Aí nós temos a veia. As veias levam sangue, levam ao coração sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que a das artérias, né? Por quê? O sangue, quando está retornando, gente, é o momento que o coração está relaxando. Então, não tem tanta pressão igual na contração. O nosso corpo é uma máquina muito bem feita, né? Por que teria uma artéria também para dar um retorno, né? Se o sangue, no retorno, ele não vem com tanta pressão assim. Então, as veias, ela tem um calibre bem diferenciado. Já os capilares, eles levam sangue aos tecidos. São ali aonde ele vai, aonde está onde? Ali na parte muscular, ela está inserida no coração, no fígado, nos rins, né? É onde vão levar aí, ó, sangue aos tecidos para fornecer o quê? Né? Oxigênio às células. Eles ligam artérias as artérias às veias. Mas os capilares são os menores vasos, né? Por onde vai ser inserido vão ser inseridos aí em todo o seu corpo, né? Em todos os tecidos do seu corpo, para ter essa troca aí, colocar esse oxigênio, né, na célula e, ao mesmo tempo, trazer o quê? O gás carbônico de volta, através dos capilares, né? E, mais profundamente, ainda nós temos o quê? Os alvéolos, lá na parte pulmonar, que são ainda menores ainda, é onde é feita a troca gasosa dentro do nosso pulmão, tá bom? Anotaram aí? Então, as artérias são as de grande calibres, por onde carregam sangue rico em oxigênio. As veias já são de um calibre menor, a que carrega o que? O sangue cheio de gás carbônico. Ela está retornando do corpo, indo para onde? Passa para o coração e vai para o pulmão para fazer a troca gasosa. E os capilares são os vasos menores que vão o quê? Fazer ali, ó, vão levar o oxigênio para todo o tecido do nosso corpo. O tecido que ele diz aí são a parte muscular, o próprio coração, né? Os pulmões, para os rins, fígado e por aí afora. Beleza? Então, são essas três aí, ó, são os três calibres que nós temos no nosso corpo, tá? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, que a prática regular de exercício físico, né, pode ajudar a prevenir doenças cardíacas e AVCs, não é isso? Fortalecendo o músculo cardíaco, que é quem? O coração. Além de reduzir a pressão arterial e aumentar os níveis de quê? Do HDL, tá? Por que melhora a pressão arterial? Né? Porque vai fortalecer o coração. O seu coração, se você não tiver as artérias ou as veias carregadas, né, de gordura, né, vai estar entupida, você vai fortalecer o coração. Então, um coração forte, com um pulso, ele já leva sangue para todo o seu corpo, né, quase todo o seu corpo. Então, aquela frequência cardíaca ali, sua, que de repente, para quem é sedentário, está lá sem fazer nada, está dando 100, a pessoa bem condicionada, o seu coração com menos, com 60, 70 batidas, consegue suprir, 70 batidas por minuto consegue suprir todo o seu corpo. Os atletas, gente, de corrida, tem alguns que em repouso chega a 50, 55, bem baixinho, se não for até mais, né? Que eu já vi uma reportagem falando sobre isso. Então, ajudem muito. O HDL aí, ó, os níveis de HDL, que é a gordura, né? O colesterol bom, diminuindo os níveis de LDL, que é o colesterol ruim, e melhora na circulação sanguínea. Com certeza, né? Vai ajudar bastante a melhorar, porque vai ajudar o quê? A vascularizar todo o seu corpo, né? Mais fácil vai chegar oxigênio e mais fácil vai ter o retorno do gás carbônico. Beleza? Então, a prática de exercício físico é uma excelente, né, prática para melhorar essa parte do sistema circulatório. Os benefícios da atividade física aí, ó, para o sistema cardiovascular, né? São muitos benefícios
que nós podemos citar. Eu já estou aqui no parque, aqui, bacana, aqui, ó. Já vou já dar minha corridinha. Por quê? Eu vou fortalecer o meu coração. Com isso, eu vou melhorar, como eu já disse anteriormente, a minha pressão arterial. Ela vai dar uma estabilizada. É um santo remédio natural. Vai reduzir o quê, gente? O colesterol ruim, que nós vimos aí, que é o LDL, o colesterol total. Vamos diminuir o nosso peso, ajudar a queimar o excesso de gordura no nosso peso, para que a gente fique entre ali a faixa do nosso IMC e o índice de massa corporal normal, né? Com isso facilitando aí, né? O nosso condicionamento físico, ok? Então, a atividade física são várias. Vai fortalecer a parte muscular, vai fortalecer as articulações, vai melhorar a absorção de oxigênio pela parte pulmonar também, né? Essa troca gasosa vai ser muito beneficiada. Então, os exercícios físicos, independente da atividade física que você faça, tem que ser constante, tem que ser pelo menos 3, 4 vezes na semana, para que você possa ter esses benefícios. Beleza? Independente de qual seja, né? Tá bom? E vamos falar um pouquinho agora da capacidade cardíaca, que na verdade nós já até falamos aí, ó. Olha essa imagem aí bacana, né? A moça está aí, ó, na esteira, com a médica só monitorando, né? O coração, já falamos milhões de vezes, né? Ele é um músculo, né? E quanto mais for estimulado, maior será a sua capacidade, né? Como nós já falamos, né? O fato do coração bater mais rápido durante o exercício produz a dilatação de quem? Dos vasos sanguíneos, aumentando, gente, a quantidade de sangue em movimento durante o exercício, né? Quando os músculos se contraem, pressionando, né, e fecham os vasos. A pressão arterial, ela aumenta no resto do corpo, mas isso é só no momento do quê? Do exercício físico, beleza? Isso faz com que o nosso coração se fortaleça ainda mais. O resultado de tudo isso aí, ó, depois de algum tempo de treinamento aeróbico, a frequência cardíaca, como falei anteriormente, de repouso, ela se torna aqui mais baixa, gente. O que é a frequência cardíaca de repouso? Você está parado, né? E aí a sua frequência, em vez de quando você estava sedentário, ela estava lá 80, 90, 100, né, que é uma frequência alta, ela vai começar a ficar mais baixa depois de um certo tempo de treinamento. Como eu falei anteriormente, 65, 60. Se você se tornar um atleta, vai se tornar mais baixo ainda. Ok? Então, em outras palavras, aí, os exercícios vão trazer uma melhor capacidade aí cardíaca, né? Diminuindo aí o risco de doenças cardiovasculares. A principal delas que eu vejo, né, é o infarto do miocárdio. Beleza? Então, nós temos que tomar cuidado. Se você não pratica, comece a praticar uma caminhada lentamente, né? 3 vezes na semana, 4 vezes, 30 minutos a 40 minutos, só a caminhada. Depois de um certo tempo, você já começa a dar um trotezinho. A pessoa não gosta de caminhar e correr. Então, vá fazer a sua natação 3, 4 vezes na semana, 1 hora pelo menos, ou vai pedalar. Se você, de repente, onde você mora aí, não, pessoal, eu vou de moto todo dia, pego o caramba todo, solta antes, né, do seu trabalho e vá caminhando, ou quando vou retornar para casa, né, em vez de pegar uma carona aí até chegar em casa, solta 1 quilômetro ou 2 quilômetros antes, e aí você pode ir caminhando. Isso vai ajudar e muito a você, né? A Organização Mundial da Saúde, gente, né, a OMS, ela define a atividade física como qualquer movimento. Então, até se lavar uma louça, varrer uma casa, né, sentar e ficar aí, ó, no controle, isso é uma atividade física, só que você não vai ter resultados aí para condicionamento físico. Então, o certo é que você tenha aí um gasto energético maior para você não só condicionar a sua parte cardiovascular, como também para ter aí uma queima de calorias, né? Então, vocês hoje aí já pegaram aí bacana o que seria o sistema circulatório, ou também chamado de cardiovascular, né? E os seus benefícios. E entenderam como funciona, né, esse sistema aí, que nós temos aí a bomba principal, que é o coração, temos os vasos sanguíneos, temos as artérias, né? Todo esse sistema. E quais são essas partes desse sistema, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo,
né? E até uma próxima oportunidade.